Olá, eu sou Maria Lins, este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a importância de Vinícius de Moraes para a música brasileira, com a participação do professor de Comunicação e MPB da PUC-Rio, Paulo César Araújo, e do músico, arranjador e pesquisador Flávio Mendes. Dia 19 de outubro, o cantor, compositor, diplomata, poeta e escritor brasileiro Vinícius de Moraes completaria 110 anos. Ele foi um dos responsáveis pela criação da bossa nova e, durante a vida, produziu músicas com Tom Jobim, Toquinho, João Gilberto, Elis Regina e outros artistas de sucesso. Filho de pai escritor e mãe pianista, o poeta desenvolveu uma paixão pela música desde cedo. Além disso, era amigo de escritores como Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Em 1943, Vinícius foi aprovado no concurso para diplomata, se mudou para os Estados Unidos e assumiu o posto de vice-cônsul em Los Angeles. Ele serviu em Paris, depois em Montevidéu e voltou para Paris. Mais tarde, começou a compor músicas e ficou conhecido por letras autorais no Rio de Janeiro. Arrastão foi uma das letras vencedoras de festival, interpretada pela cantora Elis Regina. A música Itapuã era, na verdade, um poema que Vinícius escreveu para um casal de amigos que ia usar como propaganda para vender um loteamento no local. O poema virou uma canção, musicada por Toquinho, e passou a se chamar Tarde em Itapuã. Anos depois, na época da ditadura, Vinícius construiu uma casa em frente à Praia Baiana e o local ficou conhecido como Principado Livre. O músico, arranjador e pesquisador Flávio Mendes conta como Vinícius começou a compor para a música popular brasileira. A música brasileira pré-bossa nova, ela não tinha muita reflexão. O fato do Vinícius surgir com a bagagem intelectual que ele trouxe para a música popular brasileira foi um acontecimento extraordinário. O Vinícius basicamente começa a compor com mais frequência para a música popular ainda antes da bossa nova, quando ele escreveu uma peça chamada Orfeu da Conceição, que era uma peça baseada numa tragédia grega de Orfeu e de Eurídice, que ele transportou para o universo das comunidades cariocas, para as favelas, para os morros cariocas. A peça foi toda feita com atores negros, isso em 1956. Então isso gera um impacto muito grande. Através do teatro, Vinícius de Moraes e Tom Jobim construíram uma amizade que resultou em vários projetos profissionais e foi fundamental para a criação da bossa nova, um dos grandes movimentos da música popular brasileira. Esse movimento teve início marcado pelo álbum Canção do Amor Demais, na voz da cantora Elisete Cardoso. O professor de comunicação da PUC-Rio, Paulo César Araújo, comenta a importância do compositor para a bossa nova. Muita gente na época que desprezava a música popular brasileira passou a ouvir bossa nova quando viu que Vinícius de Moraes estava participando daquilo, né? E aí, junto com Tom e com João Gilberto, eles vão formar aquilo que muitos chamam de a Santíssima Trindade da bossa nova. Tom Jobim com as melodias, João Gilberto com a voz e o violão e Vinícius com a letra, a poesia. E eles vão compor canções que serão seminais para a bossa nova. Junto com Tom, ele vai compor Garota de Ipanema, que vai ser a música que vai consagrar a bossa nova internacionalmente. Isso sem falar da excelência de todas as outras canções que ele compôs. O que dizer de um verso como a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Isso é Vinícius de Moraes. A bossa nova popularizou o canto mais coloquial e foi nesse momento que Vinícius começou a cantar. Junto com Baden Powell, criou os afro-sambas, que trazia elementos da cultura afro nas composições. Durante a ditadura, Vinícius acabou sendo expulso do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por ser visto em bares enquanto cantava e bebia. As letras do compositor ficaram mais despojadas com a parceria de Toquinho, que aconteceu mais tarde e teve forte influência na carreira do poeta. As músicas passaram a falar do cotidiano, eram composições sentimentais que geravam identificação nas pessoas. Toquinho e Vinícius fizeram muitos shows em circuitos universitários. Os dois viajavam para o interior do país para se apresentar em universidades. Mesmo com a diferença de idade, a sintonia era grande, e aos poucos, o nome do cantor voltou a ser falado no Brasil. Flávio Mendes ressalta os motivos para a obra do compositor ser imortal até hoje. A obra do Vinícius segue imortal porque ela é genial. Ele é um grande compositor, grande letrista, mas também músico. Ele também compôs algumas músicas lindíssimas, como compositor de melodias mesmo. E o Vinícius, depois
da Bossa Nova, ele soube sempre renovar a sua música. Ele trabalhava com Tom, que já era 14 anos mais novo, quando ele começou na época da Bossa Nova, e depois foi trabalhar com pessoas 20, 25 anos mais novas e até menos. Ele foi trabalhar com Edu Lobo, ele foi trabalhar com Baden Powell. Ele estava ali no início do que a gente chama de MPB, que é a música da época dos festivais. Além de tudo, o artista também teve uma longa carreira como poeta e grande relevância na segunda fase do modernismo. O tema principal dos poemas era o amor e suas manifestações como saudade, desejo e paixão. Os 110 anos do compositor foram homenageados em diversos locais do país. Mesmo após a sua morte, a obra de Vinícius de Moraes ainda é relevante nos dias atuais. Esse programa teve produção e edição sonora de Maria Lins, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!